Oi crianças, a paz do Senhor, aqui quem fala é tia Kaline. Hoje eu trouxe para vocês uma história bem legal que fala a respeito de um jovem que amava conversar com Deus. O nome dele era Daniel. E você? Você gosta de conversar com Deus? Vamos lá? Crianças, Daniel, ele era um jovem que estava morando num lugar bem distante de sua terra. Ele estava servindo no reinado de um rei que se chamava Dário. Crianças, Daniel, ele era totalmente diferente de todas aquelas pessoas que serviam aquele rei. Daniel, crianças, ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso o tornava um jovem muito inteligente. Veja como é importante a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele nos faz ser pessoas diferentes em meio a tantas pessoas que existem. Crianças, devido a essa inteligência dele, as pessoas que também serviam o rei começaram a ter inveja dele. Começaram a observar, crianças, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então eles pensaram assim: vamos fazer um decreto onde todo aquele que fazer qualquer petição a algum Deus ou a qualquer homem seja imediatamente lançado na cova dos leões. E o rei, crianças, quando viu esse decreto, assinou. Daniel, crianças, quando ele soube disso, ele poderia ter ficado triste, com medo, zangado, mas não, crianças. Como ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida e era fiel a Deus, imediatamente ele foi para o seu quarto. Ele foi para o seu quarto, crianças. Dobrou os seus joelhos, abriu as suas janelas e começou a orar e conversar com o Senhor como de costume, 3 vezes ao dia. E aqueles homens, crianças, eles viram que Daniel estava fazendo isso e correram até o rei e disse: olha, rei, Daniel está desobedecendo a tua lei, aquele decreto que o Senhor assinou. Está adorando ao Deus dele. Então o rei imediatamente mandou chamar Daniel e ele foi, crianças. Quando ele chegou na presença do rei, ele disse: sim, rei, eu fiz isso. O rei disse: você desobedeceu o decreto. Infelizmente, Daniel, eu vou ter que te lançar na cova dos leões. Crianças, e Daniel disse: tá certo, rei. E assim ele foi, crianças. E o rei lançou ele na cova dos leões. E ele pensava, crianças, que Daniel ali iria morrer. Mas, crianças, o Senhor, naquele momento que ele foi lançado, enviou o anjo que fechou a boca, crianças, daqueles leões. E Daniel continuou ali, crianças, mesmo na cova, orando e clamando ao Senhor durante toda aquela noite. Olha, crianças, vocês pensam que o rei conseguiu dormir? Não, ele não conseguiu dormir durante aquela noite. O rei ficou para lá e para cá acordado, até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, ele foi imediatamente naquela cova e disse assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ele pensava, crianças, que quando falaste isto, Daniel não iria falar. Mas de repente, Daniel disse assim: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Crianças, o rei ficou muito feliz, porque ele gostava muito de Daniel, porque Daniel o servia muito bem. Então, crianças, o rei imediatamente mandou que retirasse Daniel daquela cova e assinou um novo decreto que dizia assim: que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel. E aqueles que tinham tramado contra Daniel
fossem imediatamente lançados na cova dos leões. Crianças, e quando eles foram lançados, eles foram devorados. Não só eles que tramaram contra, mas também a sua família, os seus filhos, todos que faziam parte da família deles foram devorados, crianças. E Daniel, crianças, continuou reinando ali por muitos anos. E o rei mandou que todos servissem ao Deus de Daniel naquele reinado. Então, crianças, é isso que Deus faz na nossa vida. Aqueles que servem ao Senhor fielmente. Aqueles que clamam, que oram, que estão na presença dele, crianças. Ele está com ouvidos atentos para ouvir o clamor, assim como ele ouviu o clamor de Daniel. Ele está hoje te ouvindo. O que é que você quer? Assim como ele fez na vida de Daniel, ele irá fazer na sua vida. Basta apenas confiar nele e clamar. Fiquem na paz do Senhor, crianças. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau, crianças!